Depois que a aula acabar, você vai disponibilizar ela no Class? Não entendi. Depois que a aula acabar, você vai disponibilizar ela no Class? Sim, assim que termina, eu coloco lá para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Pronto, já estou gravando. Todo mundo visualiza meus super desenhos do exercício 1 da página 60? Sim. Então, Sim. o primeiro parece um come-come, aquele Pac-Man, É o né? Pac-Man, Um professor. Pac-Man. Não ficou muito bom, mas, né? O segundo é uma flechinha. O terceiro parece um peixinho. O quarto é um nariz, né? Esse não, esse já está mais certinho. Esse daqui tem 8 lados, né? É um octógono. E esse F aqui parece é um trapézio, né? Tipo um chapeuzinho aí de uma casa, um telhado. Então vamos lá. Quem assistiu ao vídeo 1, eu comento com vocês o que é um polígono. Na verdade, esse capítulo é um capítulo revisional, tá? Então ele deixa claro lá que um polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas que não podem se cruzar. Então, ó, só pode conter segmentos de reta, então não pode ter curva. Isso tem que estar fechado e não pode em nenhum momento se cruzar, ok? Isso seria a definição de um polígono. Aí lá no exercício 1, ele fala assim, ó, indique as figuras que não são polígonos e justifica a sua resposta. Me falem uma dessas 6 imagens aí que não é polígono, pessoal. A letra C. A letra C. Boa, vamos começar pela C. Isso. Por que a C não é polígono? Quem pode me explicar? Porque é perto. A letra C, ó, é porque ela cruzou, né? Então, quando cruza, não pode, não é considerado polígono. Então, é por isso que a letra C não é polígono. Alguém disse a letra A também. Alguém pode me explicar o porquê que a letra A não é polígono? Porque tem curva. Porque tem uma circunferência. Isso, porque eu tenho uma curvinha, uma circunferência. Então, é por conta dessa curvinha aqui, ó, que não é polígono, né? E tem mais algum que não é polígono? A letra D. É. D. Alguém sabe me justificar o porquê que a D não é polígono? Porque ela não é fechada. Isso, muito bem. Quem tá certinho, ó. Ela é aberta, aqui tá aberto e aqui tá aberto, tá vendo? Para ser polígono, aqui que tinha que estar fechado, certo? Então, com isso, a gente conclui aí o exercício 1, tá? Depois, o exercício 2, ele fala assim, ó. Entre os polígonos da atividade anterior, quais são convexos e justifique a sua escolha. Então, vamos lá, vamos entender o que é um polígono convexo. De qualquer forma, isso também está na minha videoaula lá, corrigida, explicando para vocês. Então, assim, ó, para ser um polígono convexo, eu tenho que fazer 2 pontos dentro do polígono e ligar ele. Se essa reta ficar totalmente dentro do polígono, ele é convexo. Se essa reta sair para fora do polígono, ele não é convexo, ok? Alguém sabe me dizer quais seriam os convexos? B e D? Ó, B, eu vou falar por que ele não é convexo. Vamos supor que eu faça um pontinho aqui vermelho. Espera aí que a mesa mexeu. Pode ser a letra E, né? Isso. Deixa eu justificar a letra B. Ó. Eu fiz um pontinho aqui dentro dele e fiz um pontinho aqui, tá? Liguei os dois. Tá vendo que tem uma parte da reta que ficou para fora do polígono? Tá. Então, ele não é convexo, tá? Na letra E, ele é convexo? Ó. Se eu fizer 2 pontinhos dentro dele, eu vou fazer até bem distante, e ligar esses 2 pontinhos, tá vendo? A reta ficou totalmente dentro do polígono. Então, esse daqui é convexo, tá? E a letra F, o que vocês acham? Também, Também, ó. É. Vou fazer 2 pontinhos, ó. Vou fazer um aqui
e vou fazer um aqui, ó. Se eu ligar essa reta, ela ficou totalmente dentro do polígono. Então, ele é convexo, tá? Certo, galera? Certo. Bueno. Tá bom. Uhum. Depois, no roteiro de estudos, depois que você fazia o exercício 1 e 2, ele falava assim: assistir ao vídeo polígono parte 2. Nesse vídeo polígono parte 2, que quem não assistiu, eu sugiro que assista, eu falo justamente o que é um polígono regular, quando ele tem todos os lados com as mesmas medidas e todos os ângulos com as mesmas medidas, e comento de algumas características deles, tem algumas fórmulas. E aí eu resolvo lá no vídeo o exercício 4, 5 e 6, tá? O exercício 3 eu não fiz porque é para ficar desenhando, então não há necessidade aí da gente ficar desenhando, ok? Uhum. Tá. Ok. Aí a gente vai entrar na outra parte da apostila, olhando aí na página 60, são as relações métricas em polígonos regulares. Tem um vídeo falando de cada uma dessas relações, inclusive tem um exercício resolvido, mas é importante algum destaque aqui, inclusive tem até uma parte já preparada para vocês aqui, ó. Tá? No vídeo eu comento que você não precisa decorar esse monte de fórmula para a prova, tá? Na prova não tem problema, eu vou permitir o uso das fórmulas, caso essa prova também seja presencial, caso as aulas voltem, também não precisa se preocupar, porque eu tenho todas elas digitadinhas, eu coloco para vocês na prova, tá? Então, o que significa, o que acontece? Toda vez que eu tenho um polígono regular, eu consigo escrever esse polígono regular dentro de uma circunferência. Olha, todo mundo está conseguindo ver aqui no meu desenho, ó. O primeiro é um triângulo equilátero que está desenhado dentro de uma circunferência. Depois eu tenho um quadrado que está desenhado dentro de uma circunferência. E depois eu tenho um hexágono que também está desenhado dentro de uma circunferência. Todo mundo está vendo essas imagens? Uhum. Sim, pronto. Tá. Então, aí, o que a apostila faz? Na página 60, 61 e 62, ele vai montando cada uma dessas fórmulas, tá? O nosso curso, ele não se importa muito com o ensino médio, como que se a gente chega nessas fórmulas, que é importante que a gente saiba o que são essas fórmulas, para que elas servem. Então, a gente trabalha mais nesse sentido. E aí, para quem assistiu esse vídeo, eu anotei todas essas fórmulas, que estão resuminho aqui, que está na página 62 da apostila, e fiz a resolução também do exercício 1, que trabalha com as mesmas fórmulas, mas com outro olhar, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira, ele está dizendo a apótema é igual ao raio dividido por 2, e nessa mesma relação aqui de um triângulo, ele fala que o apótema é o lado raiz de 3 dividido por 6. Então, são maneiras diferentes da gente ver o apótema e ver o raio e trabalhar, e nós vamos fazer exercícios nesse sentido, ok? Ô, professora, então, Diga. tipo assim, independe a fórmula que eu usar? Então, aí é assim, Larissa, como é que funciona? Dependendo das informações que eu dou para vocês, vocês utilizam a fórmula que satisfaz a minha condição. Ah, tá. Quem não assistiu, tem um vídeo, Relações Métricas em Polígonos Regulares, que eu vou falando justamente essa sua dúvida. Qual fórmula que eu utilizo? Aí eu falo assim, como ele deu apótema e eu quero raio, eu vou usar essa. Como ele deu raio e eu quero lado, eu vou usar essa. E assim sucessivamente. Então, eu vou explicando para vocês quais as fórmulas utilizar. Não, tá bom. Tá bom? É só para que vocês comecem a entender, porque o trabalhinho que eu pedi, que vale nota para o segundo bimestre, é justamente sobre esse assunto. Tá bom. Tá bom? Esse trabalhinho, gente, eu coloquei lá, para mandar a foto, resolver os exercícios e mandar a foto. Já tem um aluno do segundo A que mandou, inclusive, acho que o Gabriel já mandou. Só ver se tem aqui. A Bianca está aguardando. Pronto.
Bem, então vamos lá. O primeiro exercício, aí assim, gente, quais que estão resolvidos no vídeo, que é para vocês assistirem e se tiver dúvidas, tragam para a próxima aula do Teams. No vídeo, eu resolvi o 2, o 3 e o 4, tá? E aí eu deixei, assista ao vídeo e aí como exercício 5 da página 63. No roteiro de estudos, eu escrevi assim, como eu considero o π igual a 3, usar o comprimento da circunferência como 54 centímetros, tá? Então, eu vou lá para o exercício 5. Tudo bem aí? Bem, vamos lá. Então, o exercício, eu estou fazendo 5 da 63, tá? Ele fala assim, qual é o perímetro do triângulo inscrito em uma circunferência? Então, o que é um triângulo inscrito em uma circunferência? Eu tenho a circunferência e eu tenho um triângulo dentro dela, tá? E isso daqui é um triângulo inscrito em uma circunferência, colocado dentro de uma circunferência. Eu quero o perímetro dele. Para quem não se lembra, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro do triângulo será 3 vezes o lado, tá? Porque eu tenho, um triângulo tem 3 lados. Então, é lado mais lado mais lado, que dá 3 vezes o lado, ok? Ele está escrito em uma circunferência, cujo comprimento dessa circunferência... Lá na apostila está 56,5, se eu não me engano. Mas eu pedi para vocês trabalharem com o 54, porque eu uso π igual a 3, ok? Alguém se lembra a fórmula do comprimento da circunferência? Tem alguém que chegou? Lembra? Alguém se lembra a fórmula do comprimento da circunferência? É uma piadinha ruim. Vamos ver se alguém lembra. Quantas crianças cabem dentro de um circo? Faz alguma ideia? 2 π ralho. 2 π ralho. Esse é o comprimento da minha circunferência. 2 π raio, tá? E aí, para a gente lembrar, eu sempre brinco com os alunos. Quantas crianças cabem dentro de uma circunferência? 2 π raio, certo? Ninguém vai rir, não? Vamos lá. O comprimento da circunferência, então, aqui, é 54, ok? 2 vezes. O π vale 3. Vezes o raio. Tenho 54 é igual. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o raio. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Quanto dá 54 dividido por 6? Quem sabe? 54 dividido por 6. Alô, alô? Quanto dá? 9. 9, isso mesmo. 9. Certinho, 9. Então, olha o que eu tenho, Eu tenho um triângulo dentro de uma circunferência, e esse triângulo que está dentro dessa circunferência, o raio vale 9 centímetros, certo? A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, qual é o perímetro desse triângulo, tá? E aí eu vou olhar as fórmulas do triângulo. Olha só, são essas daqui. A primeira diz assim, que o lado do triângulo, L3, tá vendo? Ao lado do triângulo é igual ao raio raiz de 3. Eu pergunto, eu tenho quanto mede a medida do meu lado? Não. Mas eu tenho quanto vale o meu raio? Então, eu vou utilizar essa primeira fórmula. Então, o lado desse triângulo será igual ao raio
raiz de 3. Quanto mede esse lado aqui do triângulo? Raio, raiz de 3. Como, nesse caso, o meu raio vale 9, então o lado do triângulo valerá 9 raiz de 3. Ok? Aham. Agora eu quero o perímetro. O que é o perímetro mesmo de uma figura geométrica? A soma de todos os lados. Todos os A lados. soma de todos os lados, muito bem. O triângulo tem 3 lados, então é 9 raiz de 3, mais 9 raiz de 3, mais 9 raiz de 3. Ou, quem preferir, 3 vezes o lado, aí fica a critério de vocês, ok? Eu vou fazer na fórmula de multiplicação, então o perímetro vai ficar 3 vezes o lado do triângulo. Como o lado do triângulo deu 9 raiz de 3, é só multiplicar 3 vezes 9, 27. 27, raiz de 3 centímetros. Esse aqui é o meu perímetro, ok? Ok. Agora, eu vou apagar essas informações, não sei se alguém vai tirar foto, mas de qualquer forma, está gravado, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Agora, eu vou fazer o exercício 8, que é até um exercício um pouquinho mais complicado aí, que ontem até a Gabriela me perguntou e tal, e eu só fui responder de noite. Então, vou apagar aqui, ok? Nós vamos primeiro para o 8, da página 64 agora, tá? Exercício 8, da página 64. O que o exercício 8 da página 64 diz? Ele começa assim, ó. O apótema de um hexágono inscrito em uma circunferência. Então, o hexágono, para quem não sabe, é um polígono que tem 6 lados e ele está inscrito em uma circunferência. Então, é esse terceiro exemplo aqui, ó. Tem a circunferência e dentro dela a gente tem um hexágono, tá? Ele disse que o apótema, então o apótema é a letrinha A minúscula, vou colocar apótema 6, porque é o apótema de um hexágono, e o hexágono tem 6 lados, é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Apótema, eu ainda não tinha explicado o que é, então eu vou comentar com vocês o que é o apótema, tá? A definição de apótema encontra-se na página 61 da apostila. Ele fala assim, ó, apótema de um polígono regular é a distância do centro da circunferência circunscrita a ele até o ponto médio do seu lado. Então, se vocês olharem aqui nos desenhos que eu coloquei, o apótema é uma medida, é uma distância do centro da circunferência até o lado do polígono. Então, por exemplo, ó, de um triângulo equilátero, o apótema é esse pedacinho aqui, ó, tá? Da primeira imagem. Na segunda, ó, o apótema, agora a gente tem um quadrado inscrito em uma circunferência. Então, é essa distância que tem do centro até o lado do quadrado. Agora, o terceiro exemplo, que é o hexágono. O apótema é essa distância do centro da circunferência até o lado do hexágono, ok? Então, isso é apótema. Só serve para para polígonos que estão dentro de circunferências, certo? Aham. Aí, ele faz a seguinte pergunta. Então, ele disse lá que ele tem um hexágono escrito em uma circunferência e que o apótema é 2 raiz de 3. Determine, letra A, o apótema do quadrado inscrito nessa circunferência. Então, ele quer que seja a mesma circunferência, mas a gente vai tirar o hexágono e vai colocar um quadrado. Para a gente fazer isso, antes de mais nada, eu vou ter que descobrir quanto vale o raio dessa circunferência. Então, a gente está lidando com hexágono. São essas relações aqui de baixo, tá? Eu tenho o apótema e eu quero descobrir o raio. Eu tenho o apótema e eu quero descobrir o raio. A primeira fórmula ajuda? Não. Não, tudo bem. A segunda fórmula ajuda? Aham.
Sim. Olha lá, eu tenho o apótema e eu quero descobrir o raio. Então, eu vou trabalhar com a segunda fórmula. Então, eu venho lá, ó. O apótema de 6 é igual ao raio, raiz de 3, dividido por 2. A apostila forneceu para a gente o apótema. O apótema é 2 raiz de 3. Isso é igual ao raio, raiz de 3, dividido por 2. Vamos fazer a regrinha para isolar o raio. Então, o 2 estava dividindo, passa multiplicando. 2 raiz de 3 vezes 2, só o número que multiplica o número. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 4 raiz de 3 é igual ao raio, raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, o raio é igual. O raio é igual 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3, certo? Então, raiz de 3 estava multiplicando, passa dividindo. Cancelo, um raiz de 3 em cima, um raiz de 3 embaixo, cancelei. Então, o raio ficou igual a 4 centímetros. Então, antes de fazer a letra A, antes de fazer a letra B, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que o raio é igual a 4 centímetros. Vou anotar isso daqui em algum cantinho, ó. Raio é igual a 4 centímetros. Tudo bem? Alguma dúvida de como descobrir o raio? Não. Não? Agora, eu vou apagar aqui para a gente fazer finalmente a letra A, tá? Então, é uma circunferência que tem raio 4 centímetros. O que eu vou fazer nessa circunferência? Eu vou colocar agora um quadrado, tá? O quadrado é um polígono regular porque tem todos os lados iguais, com a mesma medida, e todos os ângulos também com a mesma medida. Aí eu venho lá, letra A. O quadrado, o apótema do quadrado inscrito nessa circunferência. Eu sei que o raio da circunferência é 4 centímetros. Eu quero descobrir o apótema de uma figura quadrada. Então, eu quero o apótema 4, ok? Vamos lá. Olhando aqui as regrinhas para polígonos regulares que são quadrados. A primeira resolve o meu problema? Não. A segunda resolve o meu problema? Aham. Sim, né? Eu quero o apótema e eu tenho o raio, então eu vou trabalhar com a segunda. A segunda diz assim: o apótema de um quadrado é igual ao raio, raiz de 2 dividido por 2. O apótema de um quadrado é igual. No lugar do raio eu coloco 4, raiz de 2 dividido por 2. Apótema de 4 é igual. 4 dividido por 2, 2, raiz de 2 centímetros. Então, o apótema de um quadrado inscrito nessa circunferência vale 2 raiz de 2. Só um minutinho. Ok? Alguma dúvida, gente? Eu não quero usar um pedacinho pra mostrar. Não, pronto. Não? Só ganhar um abraço aqui. Não. Vai lá. Pronto, meu amor. Agora a gente vai fazer a letra B. Agora, vamos à letra B. É de letra cursiva? É, de letra cursiva. Eu vou fazer a letra B agora, tá, gente? Vou apagar aqui a letra A. Vai, Lucas. Eu queria ver a letra B. Eu quero ver a letra B. Eu quero ver a letra B. É a letra B. Pronto, ó, vou fazer a letra B. Pronto, tadinho, tá? Vamos lá, gente. Agora a letra B. Então, lembrando que o raio é 4 centímetros, tá? Lembrando que o raio é 4 centímetros. A letra B fala assim, ó. O apótema do triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, agora eu vou usar a mesma circunferência e vou fazer um triângulo equilátero. E eu quero descobrir o apótema. Então, eu vou trabalhar com essas fórmulas de triângulos equiláteros. A primeira ajuda a descobrir o apótema? Não. Não. Muito bem. A segunda ajuda a descobrir o apótema? Aham. Sim, então é um triângulo, então o apótema 3, é só pegar o raio e dividir por 2. Então eu venho a fórmula. Apótema de 3 é igual ao raio dividido por 2. Apótema de 3 é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 centímetros.
Aí ele fala assim, ó, com base no enunciado e nos dois resultados anteriores, escreva uma frase relacionando o número de lados e a medida do apótema dos polígonos. Então, olha só, quanto maior o número de lados do polígono, maior é a medida do apótema. Então, por exemplo, o apótema 3 deu 2 centímetros. O apótema 4, 2 de 2. O apótema 6 deu 2, 3. Então, quanto maior os lados de duas polígonos, maior é a medida do apótema. Certo? Certo, galera? O professor, o meu áudio bugou em todinho enquanto você estava falando. E assim? Exatamente. Tá chiando, não sei o que tá acontecendo. Tá vendo? Então, tá bom, vamos lá. Estão me ouvindo agora? Sim. Aham. Ó, então, a última informação era assim, ó. Alguém Alô? Diga. Alguém desligou o microfone aí? Porque tá muito. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Alguém tá com o microfone ligado. Tá, peraí que eu vou ativar mudo de novo para todos e aí eu repito, tá? Aí vocês abrem. Isso. Então, vamos lá, ó. A última informação é um pontinho. Ele fala assim, ó. Com base no enunciado e nos dois resultados anteriores, escreva uma frase relacionando o número de lados e a medida do apótema do polígono, dos polígonos, no caso, tá? Então, só para a gente relembrar, o apótema 3 deu 2 centímetros. O apótema 4 que a gente fez deu 2 raiz de 2 centímetros. E o apótema 6, que ele deu no início do enunciado, deu 2 raiz de 3 centímetros. Então, o que acontece? O que a gente pode concluir? Conforme eu aumento o número de lados, tá? Conforme eu vou aumentando o número de lados, o meu apótema também ele fica maior. Então, por exemplo, de 3 é 2 centímetros. Quando a gente aumenta para 4, fica 2 raiz de 2. Quando a gente aumenta para 6, fica 2 raiz de 3. Então, a conclusão é, quanto maior o número de lados do polígono, maior é a medida do apótema, certo? Tá bom. Tá bom? E aí, gente, no roteiro de atividades, espera só um pouquinho. No roteiro de atividades, tinha assim, ó, passo 4, assistir ao vídeo área de figuras planas e resolver a atividade 1, que é do segundo bimestre, e enviar a foto contendo a resolução dos exercícios no Google Classroom até 15 de maio, ok? Uhum. O que eu vou fazer? Como é até 15 de maio, na nossa próxima aula do Teams, que é na terça-feira é dia 12, se alguém tiver dúvidas, tragam essas dúvidas, porque aí eu posso fazer, tem 2 tipos de exercício, eu posso fazer um de cada, para quem ainda não conseguiu resolver, enviar até dia 15 de maio, certo? Tá bom. Deixa eu só paralisar a gravação aqui. Apesar que eu quero mostrar só uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui. Os alunos podem ter alguma dificuldade. Esse daqui eu vou deixar como lição de casa para vocês aí que estão acompanhando a aula do Teams e depois eu vou colocar também lá no Google Sala de Aula, tá? O exercício 7 da página 64. Eu não passei ainda porque tem uma coisa importante aqui nesse exercício 7. Ele fala assim, ó, o apótema de um quadrado circunscrito a uma circunferência. Então, eu só quero explicar essa diferença dessa palavra aí, porque, na verdade, é leitura e interpretação de texto. Então, aqui, ó, quadrado inscrito na circunferência é quando o quadrado está dentro da minha circunferência. Aí valem todas as regrinhas que a gente fez anteriormente, tá? Quando ele diz que o quadrado está circunscrito na circunferência, aí é justamente aqui, ó, o oposto. É a circunferência que está dentro do quadrado. Quando acontecer isso,
o apótema é exatamente igual ao raio, nesse caso aqui, ok? Então, como lição de casa, como desafio aí, vai ficar o exercício 7 da página 64, que eu irei aí resolver e explicar no próximo Teams. Mas a dica que eu dou é essa: o quadrado circunscrito na circunferência é a circunferência que fica dentro do quadrado e o apótema é igual ao raio, para fazer o exercício 7 da página 64, ok? Aham. Então tá bom. Deixa eu paralisar a gravação aqui.